Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Capítulo 18. Uma mãozinha branca pousou no ombro de Ralph e permaneceu ali como fumaça. Por favor, se ao menos nos deixarem explicar. Ele sentiu aquela mudança, aquela piscadela, ocorrer em seu corpo mesmo antes de tomar inteira consciência de que a comandara. Voltou a sentir o vento, vindo da escuridão como a lâmina fria de uma faca, e estremeceu. O toque da mão de Cloto agora não passava de uma vibração fantasmagórica sob a superfície da pele de Ralph. Ele via os três, mas agora estavam leitosos e desmaiados. Agora eram fantasmas. Desci. Não para o lugar onde começamos, mas pelo menos até o nível onde eles quase não podem ter contato físico comigo. Minha aura, meu fio de balão, tenho certeza de que podem tocar essas coisas, mas a parte física que vive a minha vida real no mundo dos vidas curtas, nem pensar. A voz de Lois, distante como o eco que vai morrendo. Ralph, o que é que você está fazendo com o seu... Ele contemplou os fantasmas de Cloto e Lachesis. Agora não pareciam apenas constrangidos ou ligeiramente culpados, mas completamente apavorados. Seus rostos estavam distorcidos e difíceis de distinguir, mas seu pavor era inconfundível. Cloto, a voz distante mais audível. Volte, Ralph. Por favor, volte. Se eu voltar, você vai parar de tentar nos enrolar com molecagens e vai ser honesto conosco? Lachesis, desbotando, desaparecendo. Vou. Ralph comandou aquela piscadela interior de novo. Os três voltaram a entrar em foco. Ao mesmo tempo, a cor voltou a inundar os espaços do mundo e o tempo retomou seu ritmo anterior. Ele observou a lua minguante escorregar para o horizonte como uma gota de mercúrio reluzente. Lois atirou os braços em torno de seu pescoço e por um momento ele não teve certeza se o abraçava ou tentava estrangulá-lo. Graças a Deus. Pensei que você ia me abandonar. Ralph beijou-a. Por instantes, sua cabeça foi invadida por uma agradável confusão sensorial. O gosto de mel fresco, a textura de lã penteada e o cheiro de maçãs. Um pensamento lampejou em sua mente. Como seria fazer amor lá em cima? E ele o expulsou da cabeça na mesma hora. Precisava pensar e falar com muito cuidado nos próximos minutos, horas, dias. E distrair-se com essas coisas apenas tornaria a tarefa muito mais difícil. Virou-se para os doutorizinhos carecas e mediu-os com os olhos. Espero que estejam sendo sinceros, porque se não estiverem, acho que é melhor cancelarmos este páreo agora e cada um seguir o seu caminho. Cloto e Lachesis não se deram o trabalho de trocar olhares dessa vez. Ambos concordaram com a cabeça, ansiosos. Lachesis falou num tom defensivo. Esses caras, Ralph desconfiava, eram de trato bem mais ameno do que Atropos, mas nem por isso estavam mais habituados a serem questionados, a serem postos à prova, como diria a mãe de Ralph, do que o outro. Tudo o que lhe dissemos era verdade, Ralph e Lois. Podemos ter omitido a possibilidade de Atropos ter uma compreensão ligeiramente maior da situação do que realmente nos agradaria, mas... Ralph, e se nos recusarmos a continuar a ouvir essa baboseira? E se simplesmente dermos as costas e formos embora? Nenhum dos dois respondeu, mas Ralph pensou ter visto nos olhos deles algo que o desanimou. Sabiam que Atropos se apossara dos brincos de Lois, e sabiam que ele sabia. A única pessoa que não sabia, Ralph esperava, era a própria Lois. Ela agora o puxava pela manga. Não faça isso, Ralph. Por favor, não. Precisamos ouvir o que tem a dizer. Ele virou-se para os dois e fez um sinal breve para que continuassem. Lachesis. Em circunstâncias normais, não interferimos com Atropos, nem ele conosco. Não poderíamos interferir com ele nem se quiséssemos. O acaso e o desígnio são como os quadrados brancos e pretos em um tabuleiro de xadrez, que se definem pelo contraste. Mas Atropos quer interferir com a operação das coisas. Interferir é, em um sentido muito real, o que ele foi designado a fazer. E em raras ocasiões, surge a oportunidade de agir numa escala grandiosa. As tentativas de detê-lo são raras. Cloto. A verdade é um pouco mais forte, Ralph e Lois. Nunca em nossa experiência houve uma tentativa de contê-lo ou impedi-lo. Lachesis.
e só ocorrem se a situação em que ele pretende interferir for muito delicada e haja muitas questões graves a pesar e repesar. Estamos diante de uma situação dessas. Atropos cortou um cordão vital que não deveria ter tocado. Isto irá causar problemas terríveis em todos os níveis, sem falar no sério desequilíbrio entre o acaso e o desígnio, a não ser que a situação seja corrigida. Não podemos resolver o que está acontecendo. A situação ultrapassou de muito a nossa capacidade. Não conseguimos mais ver claramente e muito menos agir. Nesse caso, porém, nossa incapacidade de ver pouco importa porque, no fim, somente os vidas curtas podem se opor à vontade de Atropos. É por isso que vocês dois estão aqui. Ralph, você está nos dizendo que Atropos cortou o cordão de alguém que deveria morrer de morte natural ou de morte designada? Cloto, não é bem assim. Algumas vidas, muito poucas, não possuem uma definição nítida. Quando Atropos mexe com tais vidas, é grande a probabilidade de criar problemas. Não se aceitam mais apostas, como vocês dizem. As vidas não definidas são como... Cloto afastou as mãos e surgiu entre elas uma imagem, mais um baralho. Uma sequência de 7 cartas que foram rapidamente viradas, uma após outra, por uma mão invisível. Um as, um 2, um coringa, um 3, um 7, uma rainha. A última carta que a mão invisível virou estava em branco. Cloto. A imagem ajuda a compreender? Ralph franziu a testa. Não sabia dizer. Em algum lugar lá fora, havia uma pessoa que não era uma carta comum nem um coringa no baralho. Uma pessoa inteiramente indefinida que podia ser usada por qualquer dos lados. Atropos cortar o tubo metafísico de ar de um cara e agora alguém ou alguma coisa pedir a tempo. Lois. É de Ed que estão falando, não é? Ralph girou nos calcanhares e encarou-a incisivamente, mas ela estava olhando para Laquesis. Ed de Pinot é a carta em branco. Laquesis concordava com um aceno de cabeça. Como soube disso, Lois? Quem mais poderia ser? Ela não estava propriamente sorrindo para ele, mas Ralph teve a sensação de um sorriso. Voltou-se para Cloto e Laquesis. Muito bem. Finalmente estamos chegando a algum lugar. Então, quem foi que acendeu a luz vermelha nessa história? Não me parece que foram vocês. Tenho a impressão de que, pelo menos neste caso, vocês dois não passam de mão de obra contratada. Eles juntaram as cabeças por um instante e cochicharam. Mas Ralph viu surgir um leve traço ocre que lembrava uma costura no ponto em que as duas auras auro e verde se sobrepuseram e viu que tinha razão. Finalmente, os dois voltaram a encarar Ralph e Lois. Laquesis. O caso é basicamente este. Você tem a habilidade de colocar as coisas em perspectiva, Ralph. Não temos uma conversa assim há milhares de anos. Cloto. Se é que já tivemos alguma. Ralph. Basta contarem a verdade, rapazes. Laquesis, lamentando-se como uma criança. Temos feito isso. Ralph. Toda a verdade. Laquesis. Muito bem. Toda a verdade. Certo. Foi o cordão de Ed de Pinot que Atropos cortou. Não sabemos disso porque vimos. Perdemos a capacidade de ver com clareza, como disse, mas porque é a única conclusão lógica. O de Pinot não foi definido nem pelo acaso nem pelo desígnio. Isto nós sabemos. E o cordão dele deve ser essencial para ter causado tanto alvoroço e preocupação. Até mesmo o fato de continuar vivo, tanto tempo depois de ter o cordão seccionado, indica seu poder e importância. Ao seccionar o cordão, Atropos desencadeou uma série de acontecimentos terríveis. Lois estremeceu e achegou-se mais perto de Ralph. Laquesis. Você nos chamou de mão de obra contratada. Estava mais certo do que supôs. Somos, neste caso, simples mensageiros. Nossa tarefa é alertar você e Lois para o acontecido e para o que se espera de vocês. E esta tarefa está quase cumprida. Quanto a quem acendeu a luz vermelha, não podemos responder a essa pergunta porque realmente não sabemos. Não acredito. Mas percebeu que faltava convicção à sua própria voz, se é que aquilo era sua voz. Cloto, não seja tolo. É claro que acredita. Você esperaria que os diretores de uma grande indústria de automóveis convidassem o subalterno à sala de reuniões da diretoria para lhe explicar as razões que embaçam as diretrizes da companhia? Ou talvez para lhe justificar por que resolveu fechar uma fábrica e deixar outra aberta? Laquesis. Ocupamos uma posição um pouco superior à dos homens que trabalham nas linhas de montagem,
Mas ainda somos o que você chamaria de operários, Ralph, nem mais nem menos. Cloto. Contente-se com o seguinte. Além dos níveis da existência dos vidas curtas e dos vidas longas em que Laquesis, Atropos e eu vivemos, ainda há outros. São habitados por criaturas que consideramos eternas, cuja vida é perene ou tão próxima disso que não faz muita diferença. Os vidas curtas e os vidas longas habitam esferas de existência que se sobrepõem, nos andares interligados do mesmo edifício, se preferir, regidos pelo acaso e o desígnio. Acima desses andares, inacessíveis a nós, mas parte da mesma torre de existência, vivem outros seres. Alguns são assombrosos e fantásticos. Outros são tão medonhos que ultrapassam a nossa compreensão, quanto mais a de vocês. Poderíamos chamar tais seres de desígnio supremo e acaso supremo. Ou talvez não haja caso acima de certo nível. Suspeitamos que seja este o caso, mas não temos como nos certificar. Sabemos que alguma coisa de um desses níveis superiores se interessou por Ed e que uma outra coisa lá no alto contra-atacou. Esse contra-ataque são vocês, Ralph e Lois. Lois lançou um olhar desalentado a Ralph que mal notou. A ideia de que alguma coisa os movia como peças de xadrez no clássico Pista 3 que fez Chaplin tanto prezava, uma ideia que o teria enfurecido em outras circunstâncias, passou por ele em brancas nuvens. Lembrava-se da noite em que Ed lhe telefonara. Você está entrando em águas profundas, dissera, e há coisas submersas na correnteza que você nem sequer é capaz de conceber. Em outras palavras, entidades. Seres tão medonhos que ultrapassam a compreensão, segundo o Senhor C. E o Senhor C era um cavalheiro cujo trabalho era trazer a morte. Eles ainda não repararam realmente em você, Ed lhe dissera naquela noite, mas se você continuar a se meter comigo, repararão. E você não quer que isso aconteça. Não quer não, pode crer. Lois, para começar, como foi que vocês nos fizeram chegar a este nível? Foi a insônia, não foi? Laquesis, cauteloso. Em essência, sim. E também podemos fazer pequenas alterações nas auras dos vidas curtas. Esses ajustes causaram uma forma especial de insônia que alterou a maneira de vocês sonharem e a maneira de perceberem o mundo em estado de vigília. O ajuste de auras em vidas curtas é uma tarefa delicada e assustadora. Existe sempre o risco de enlouquecê-los. Cloto. Houve vezes em que vocês talvez sentissem que estavam enlouquecendo, mas nenhum dos dois chegou nem perto disso. Vocês são muito mais resistentes do que julgam. Esses viados realmente acham que estão nos tranquilizando. Alf se admirou e mais uma vez afastou a raiva de seus pensamentos. Simplesmente não tinha tempo para raivas agora. Mais tarde, talvez, compensaria o atraso. Esperava que sim. Por ora, apenas afagou a mão de Lois e voltou sua atenção para Cloto e Laquesis. No verão passado, depois de espancar a mulher, Ed me falou de um ser a quem chamou de Rei Rubro. Vocês já ouviram falar nele? Cloto e Laquesis se entreolharam num gesto que, no primeiro instante, Ralph tomou por solene. Cloto. Ralph, você precisa se lembrar que Ed é louco. Vive num estado de delírio. Sei, me fale disso. Mas acreditamos que, de alguma forma, o Rei Rubro existe. E quando Atropos cortou o cordão vital de Ed, ele caiu diretamente sob a influência desse ser. Os dois doutorizinhos carecas se entreolharam de novo e, desta vez, Ralph entendeu a expressão em seus olhos. Não era solene, mas aterrorizada. 2. Raiou uma nova manhã, quinta-feira, que clareava cada vez mais a caminho do meio-dia. Ralph não saberia dizer ao certo, mas achava que a velocidade com que as horas passavam lá embaixo, no nível dos vidas curtas, estava se acelerando. Se eles não concluíssem essa conversa logo, Bill McGovern não seria o único de seus amigos a quem sobreviveriam. Cloto. Atropos soube que o desígnio supremo enviara alguém para tentar alterar o processo que ele desencadeara, e agora já sabe quem é. Mas vocês não devem se deixar desviar por Atropos. Não se esqueçam que ele é pouco mais que um peão nesse tabuleiro. Atropos não é o seu verdadeiro antagonista. Ele parou e olhou hesitante para o colega. Laquesis fez sinal com a cabeça para que prosseguisse, e ele assim fez com muita segurança. Mas Ralph sentiu um frio no estômago do mesmo jeito. Estava seguro de que os dois doutores carecas tinham as melhores intenções, mas era óbvio que estavam no voo cego. Cloto. Vocês não devem abordar Atropos diretamente tampouco. Nunca é demais enfatizar.
Ele está cercado de forças que lhe são muito superiores, forças malignas e poderosas, forças que são conscientes e não se deterão diante de nada para vencerem vocês. Porém, achamos que, se vocês se mantiverem afastados de Atropos, talvez consigam bloquear esta coisa horrível que está para acontecer, e que, num sentido muito real, já está acontecendo. Ralph não estava nada interessado no pressuposto implícito de que ele e Lois iam fazer o que quer que esses dois vaqueiros sorridentes pretendiam, mas um momento não parecia ser o mais acertado para dizer isso. Lois, que é que está para acontecer? Que é que querem de nós? Teremos que encontrar Ed e convencê-lo a não agir mal? Clote e Laquesis olharam-na com idênticas expressões de choque e horror. Você não ouviu nem pensar numa coisa dessas. Eles se calaram e Cloto fez sinal para Laquesis continuar. Se não ouviu antes, Lois, ouça agora. Fique longe de Ed de Pinot. Como aconteceu com Atropos, sua situação anormal o investiu temporariamente de grande poder. Só de chegar perto dele, vocês correm o risco de uma visita da entidade a quem chamam de Rei Rubro. E, além do mais, ele não se encontra mais em Derry. Laquesis contemplou a cidade, onde as luzes começavam a iluminar o crepúsculo de quinta-feira, depois voltou sua atenção para Ralph e Lois. Ele partiu para... Sem palavras, mas Ralph teve uma clara percepção. Parte olfativa, óleo, graxa, exaustão, salmarinho. Parte tátil e auditiva, o vento sacudindo alguma coisa, talvez uma bandeira. E parte visual. Um grande e velho edifício com uma enorme porta aberta sobre um trilho de aço. Ele está no litoral, não é? Ou a caminho dali? Clote e Laquesis assentiram, e seus rostos sugeriam que o litoral, a uns 130 quilômetros de Derry, era um bom lugar para Ed de Pinot. Lois deu um puxão na mão de Ralph, que se virou. Você viu o edifício, Ralph? Ele confirmou com a cabeça. Lois, não são os laboratórios Hawking, mas fica perto. Acho que talvez seja um lugar que conheço. Laquesis, falando rapidamente como se quisesse mudar de assunto. Onde ele está ou o que pode estar planejando realmente não importa. A tarefa de vocês é outra, em águas seguras. Mas talvez precisem usar todo o seu poder de vidas curtas, que é enorme, para realizá-la, e talvez corram um grande perigo. Lois olhou nervosa para Ralph. Diga a eles que não vamos ferir ninguém, Ralph. Poderíamos concordar em ajudá-los, se estiver ao nosso alcance, mas não vamos ferir ninguém, em hipótese alguma. Ralph, porém, não disse nada. Estava pensando no brilho dos diamantes nas orelhas de Atropos e na maneira perfeita com que foi apanhado. E Lois com ele, é claro. Ele ia ferir alguém para recuperar os brincos, não havia a menor dúvida. Mas até onde estava disposto a ir? Mataria para tê-los de volta? Sem querer abordar o problema, sem nem sequer querer olhar para Lois, pelo menos por hora, Ralph se dirigiu a Clote e Laquesis. Abriu a boca para falar, mas Lois falou primeiro. Há uma outra coisa que quero saber antes de dar outro passo. Foi Cloto quem respondeu, parecendo achar uma certa graça, parecendo-se, de fato, muitíssimo com Bill McGovern. Ralph não gostou nem um pouco. E o que é, Lois? Ralph também está em perigo? Atropos tirou alguma coisa de Ralph que vamos precisar recuperar depois? Uma coisa como o chapéu de Bill? Laquesis e Cloto trocaram um olhar rápido e apreensivo. Ralph achou que Lois não percebera, mas ele sim. Ela está chegando perto demais para o nosso gosto, dizia o olhar. Então passou. Seus rostos estavam novamente lisos ao voltarem as atenções para Lois. Laquesis. Não. Atropos não furtou nada de Ralph, porque até agora isto não lhe adiantaria nada. Ralph. Que quis dizer com até agora? Cloto. Você passou a vida como parte do desígnio, Ralph, mas isto mudou. Lois. Quando mudou? Foi quando começamos a ver as auras, não foi? Eles olharam um para o outro, depois para Lois e então, nervosos, para Ralph. Não responderam, e uma ideia interessante ocorreu a Ralph. Como a história da macieira que contam sobre o presidente George Washington na infância, Cloto e Laquesis não sabiam mentir, e em momentos como aquele, provavelmente lamentavam sua incapacidade. A única alternativa era a que empregavam. Passavam um zíper na boca e esperavam que a conversa tomasse rumos mais seguros. Ralph resolveu que não queria que a conversa prosseguisse, pelo menos por hora.
embora estivessem perigosamente próximos de deixá-los descobrir onde tinham ido parar seus brincos, sempre presumindo que ela já não soubesse, uma possibilidade que não lhe parecia nada remota. Ocorreu-lhe a frase de um antigo lançador puxa-saco. Venham, cavalheiros, mas se quiserem jogar, terão que pagar. Não, Lois. A mudança não se operou quando comecei a ver as auras. Acho que muita gente, de vez em quando, tem vislumbres das auras do mundo dos vidas longas e não lhes acontece nada. Não creio que tenha sido expulso do meu lugarzinho seguro e confortável no desígnio até começarmos a conversar com os nossos amigos aqui. Que me dizem? Vocês só faltaram deixar um rastro de miolinhos de pão, embora soubessem perfeitamente bem qual seria o resultado. Não foi assim? Eles olharam para os pés, então lentamente, relutantemente, ergueram os olhos para Ralph. Foi Laquesis quem respondeu. Verdade, Ralph. Nós os atraímos mesmo sabendo que isso alteraria o seu cá. É lastimável, mas a situação exigiu. Agora Lois vai perguntar sobre a condição dela. Ralph pensou. Agora ela tem que perguntar. Mas ela não perguntou. Apenas olhou para os dois doutorizinhos carecas com uma expressão indecifrável, completamente diferente dos olhares habituais da nossa Lois. Ralph se perguntou outra vez o quanto ela saberia ou imaginaria, admirando-se mais uma vez que ele não tivesse a menor pista, e então tais especulações foram engolidas por uma nova onda de raiva. Caras, caramba, vocês, caras. Ele não terminou, embora talvez o fizesse se Lois não estivesse ao seu lado. Caras, vocês fizeram muito mais do que interferir com o nosso sono, não foi mesmo? Não sei qual é o caso de Lois, mas eu tinha um nichozinho bem confortável no desígnio. O que significa que vocês deliberadamente me transformaram numa exceção às regras que passaram a vida inteira respeitando. De certa forma, me transformei em uma carta em branco igualzinha ao cara que vocês querem que a gente encontre. Como foi que Cloto disse? Não aceitamos mais apostas. Porra, que frase mais verdadeira. Lois, vocês falaram em usar nossos poderes. Que poderes? Laquesis se dirigiu a ela, visivelmente satisfeito com a mudança de assunto. Apertou as mãos, palma contra palma, depois abriu-as num curioso gesto oriental. O que apareceu entre as mãos foram duas breves imagens. A mão de Ralph produzindo um relâmpago de fogo azul ao cortar o ar num golpe de karatê, e o dedo de Lois produzindo balas de luz cinza azulada que lembravam pastilhas nucleares para a tosse. Ralph. Tudo bem. Temos alguma coisa, mas não é confiável. É como... Ele se concentrou e criou uma imagem própria. As mãos abrindo a tampa de um rádio e retirando duas pilhas incrustadas de azinhavre. Cloto e Laquesis franciram a testa para ele, sem compreender. Lois. Ele está tentando dizer que nem sempre podemos fazer isso e, quando podemos, não é por muito tempo. Nossas baterias se descarregam, entende? A compreensão mesclada por um sorriso de incredulidade se espalhou pelos seus rostos. Ralph. Pô, qual é a graça? Cloto. Nada. Tudo. Você não tem ideia de como você e Lois nos parecem estranhos. Incrivelmente sábios e perspicazes no momento e incrivelmente ingênuos no momento seguinte. Suas pilhas, conforme as chamam, nunca se descarregam, porque vocês dois têm à disposição uma reserva inesgotável de energia. Presumimos isso porque os dois já se utilizaram da reserva e certamente sabem disso. Ralph. Mas de que é que você está falando? Laquesis fez aquele curioso gesto oriental de abrir as mãos. Desta vez, Ralph viu a Sra. Perrine caminhando empertigada numa aura cor de uniforme de gala de cadete. Viu um raio de brilho acinzentado, fino e reto como o espinho de um porco-espinho, desprender-se dessa aura. A imagem foi sobreposta pela de uma mulher magricela metida numa aura castanho acinzentada. Ela olhava pela janela de um carro. Uma voz, a de Lois, falou. Ah, mina, aquela casa não é uma gracinha? Um instante depois, ouviu-se uma inspiração sibilante e um fino raio da aura da mulher desprendeu-se de sua nuca. Seguiu-se uma terceira imagem, breve e mais forte. Ralph metendo a mão pela abertura do guichê de informação e agarrando o pulso da mulher com a aura laranja espinhenta. Só que de repente a aura em torno de seu braço esquerdo deixou de ser laranja. De repente era o turquesa pálido que ele agora chamava de azul Ralph Roberts. A imagem se dissolveu. Laquesis e Cloto encararam Ralph e Lois. Eles retribuíram o olhar chocados. Lois. Ah, não. Não podemos fazer isso. É o mesmo...
Imagem. 2 homens em uniformes listrados de presidiários e pequenas máscaras pretas, saindo nas pontas dos pés do cofre de um banco, carregando sacos disformes de tão cheios, marcados com o cifrão de um lado. Ralph. Não, pior que isso. É como... Imagem. Um morcego entra voando por uma janela aberta, faz 2 círculos descendentes no raio prateado de luar. Então se transforma em Ralph Lugosi, vestindo uma capa e um smoking antiquado. Aproxima-se de uma mulher adormecida, não uma virgenzinha jovem e rosada, mas a velha senhora Perrine, metida numa sensata camisola de flanela, debruça-se sobre ela e suga sua aura. Quando Ralph tornou a olhar para Cloto e Laquesis, os 2 sacudiram a cabeça com toda a veemência. Laquesis. Não. Você não poderia estar mais enganado. Nunca lhe ocorreu porque vocês são vidas curtas e marcam a passagem da vida em décadas em vez de séculos? Suas vidas são curtas porque vocês ardem como fogueiras. Quando vocês tiram a energia de um companheiro, vida curta é o mesmo. Imagem. Uma criança na praia. Uma linda menina de cachos dourados caindo pelos ombros, corre em direção ao mar. Em uma das mãos, leva um baldinho vermelho. Ajoelha-se e enche-o com água do vasto oceano azul cinza. Cloto. Vocês são como a criança, Ralph Lewis. Seus companheiros vidas curtas são como o mar. Compreendem agora? Ralph. Existe realmente tanta energia assim na aura da raça humana? Laquesis. Você ainda não entendeu. Essa é a quantidade que existe. Lois interrompeu-o. Sua voz tremia, embora Ralph não soubesse dizer se era de medo ou de êxtase. Essa é a quantidade que existe em cada um de nós, Ralph, em cada ser humano na face da terra. Ralph assoviou baixinho e olhou de Laquesis para Cloto. Eles confirmaram com a cabeça. Vocês estão dizendo que podemos nos reabastecer com a energia de qualquer pessoa que esteja por perto? Que é seguro para as pessoas de quem a extraímos? Cloto. É. A possibilidade de machucar alguém é a mesma de esvaziar o Atlântico com um baldinho de praia. Ralph rezou para que fosse verdade, porque tinha a impressão de que ele e Lois andavam tomando energia emprestada feito loucos. Era a única explicação que conseguia encontrar para todos os elogios que vinha recebendo. Gente dizendo que ele estava com uma ótima aparência. Gente dizendo que ele devia estar curado da insônia. Tinha que estar, porque andava com um ar tão descansado e saudável, que estava mais jovem. Diabos, pensou, estou mais jovem. A lua se pusera mais uma vez e Ralph percebeu sobressaltado que o sol de sexta-feira não tardaria a nascer. Já era tempo de retomarem o assunto da conversa. Vamos voltar ao que interessa, caras. Por que se deram todo este trabalho? Que é que vocês querem que a gente impeça? E então, antes que um dos 2 pudesse responder, ele teve uma intuição demasiado forte e clara para ser questionada ou negada. É a Susan Day, não é? Ele pretende matar Susan Day, assassiná-la. Cloto. É, mas... Laquesis. Mas não é isso que importa. Ralph. Vamos, caras. Vocês não acham que chegou a hora de botar todas as cartas na mesa? Laquesis. Certo, Ralph. Chegou a hora. Tinha havido pouco ou até nenhum contato entre eles desde que formaram um círculo e subiram pelos pisos dos andares do hospital até o telhado. Mas agora Laquesis passou um braço leve e gentil pelos ombros de Ralph e Cloto segurou Lois pelo braço, como um cavalheiro antigo faria para conduzir uma dama ao salão de dança. Aromas de maçã, gosto de mel, textura de lã. Mas desta vez o prazer de Ralph com aquele insumo sensorial não conseguiu mascarar a inquietação que sentiu quando Laquesis virou-se para a esquerda e em seguida caminhou com ele até a beirada da laje de cobertura do hospital. Como tantas cidades maiores e mais importantes, Derry parecia ter sido construída no local geograficamente mais impróprio que seus primeiros habitantes conseguiram encontrar. A área do centro ficava nas encostas íngremes de um vale. No fundo, o rio Kenduskeag corria preguiçosamente pela vegetação rasteira da tundra. Do seu ponto de observação, no alto do hospital, Derry parecia uma cidade cujo coração fora traspassado por um fino punhal verde, só que no escuro o punhal era preto. Um lado do vale era Old Cape, local de um desanimado loteamento do pós-guerra e de um reluzente e luxuoso shopping. O outro reunia quase tudo que as pessoas queriam dizer quando se referiam ao centro da cidade. O centro de Derry girava em torno do morro da Morro acima. A rua Witcham tomava o caminho mais direto para o morro,
Subindo a encosta íngreme, antes de se ramificar no emaranhado de ruas, entre elas a Avenida Harris, que formava o lado oeste. A Main Street saía da Wisham no meio da subida e rumava para sudeste ao longo do lado mais raso do vale. Esta área da cidade era conhecida pelos nomes de Main Street e Basin Park, e quase no topo da Main Street, Lois num gemido. Meu bom Deus, o que é aquilo? Ralph tentou dizer alguma coisa para reconfortá-la, mas só conseguiu produzir um som fraco e rouco. Quase no alto da Main Street, um grande guarda-chuva negro flutuava acima do chão, tampando as estrelas que começavam a empalidecer com a chegada da manhã. Ralph tentou dizer a si mesmo, a princípio, que era apenas fumaça, que um dos armazéns naquela área pegara fogo. Talvez até a estação ferroviária abandonada no fim da rua Naboth. Mas os armazéns ficavam mais para o sul, a velha estação mais para o oeste. E se aquele cogumelo de aparência maligna fosse realmente fumaça, o vento predominante o desfaria pelo céu em plumas e penachos. E isto não estava acontecendo. Em vez de se dissipar, a mancha silenciosa no céu simplesmente continuava ali, mais escura que a escuridão. E ninguém a vê, pensou Ralph. Ninguém a não ser eu e Lois, e os doutorizinhos carecas. Os sacanas dos doutorizinhos carecas. Ralph apertou os olhos, procurando distinguir a forma no interior do gigantesco saco mortuário, embora ele não precisasse realmente fazer isso. Vivera em Derry a maior parte da vida e era capaz de navegar por suas ruas de olhos fechados, isto é, desde que não tivesse que fazer isso ao volante do seu carro. Contudo, ele conseguia divisar a construção dentro do saco mortuário, particularmente agora que a luz do dia começava a transbordar pelo horizonte. O telhado plano e circular que cobria a fachada de vidro curvo e tijolos à vista era o indicador certo. A construção, ao estilo da década de 1950, desenhada em cima da perna pelo famoso arquiteto e à época morador de Derry, Benjamin Hanscom, era o novo centro cívico de Derry, em substituição ao que fora destruído pela inundação de 1985. Cloto virou Ralph de frente para ele. Está vendo, Ralph? Você tinha razão. Ele pretende assassinar Susan Day. Mas não é só a Susan Day. Fez uma pausa, olhou para Lois e voltou seu rosto sério para Ralph. Aquela nuvem, que vocês dois muito apropriadamente chamam de saco mortuário, significa que, num certo sentido, ele já fez o que Atropos o mandou fazer. Haverá mais de 2.000 pessoas ali hoje à noite, e Ed de Pinot pretende matar todos. Se o curso dos acontecimentos não for alterado, matará todos. Laquesis deu um passo à frente para juntar-se ao seu colega. Vocês, Ralph e Lois, são os únicos que podem impedir que isso aconteça. 3. Mentalmente, Ralph viu o posto de Susan Day que fora fixado na loja vazia entre a farmácia Rydate e o Daybreak Sundown. Lembrou-se das palavras escritas na poeira acumulada do lado de fora da vitrine. Mate essa vadia. E uma coisa dessas podia muito bem acontecer em Derry. Esse é que era o problema. Derry não era exatamente igual a outros lugares. Parecia a Ralph que a atmosfera da cidade melhorara muito desde a grande inundação há 8 anos, mas ela continuava a não ser igual aos outros lugares. Havia um traço de perversidade em Derry. Quando seus moradores se inflamavam, eram conhecidos por fazerem coisas extraordinariamente ruins. Ele enxugou os lábios e foi momentaneamente distraído pelo toque sedoso e distante de sua mão na boca. Era constantemente lembrado, de diferentes maneiras, que sua condição sofrera uma mudança radical. Lois, horrorizada. E como vamos fazer isso? Se não podemos nos aproximar de Atropos nem de Ed, como podemos evitar que alguma coisa aconteça? Ralph percebeu que não conseguia ver o rosto de Lois nitidamente agora. O dia clareava com a velocidade de uma fotografia quadro a quadro num velho filme de Disney sobre a natureza. Vamos telefonar dizendo que há uma ameaça de bomba, Lois. Isso deve funcionar. Cloto pareceu desanimado ao ouvi-lo. Laquesis chegou a bater na testa com o punho antes de espiar nervoso o céu do amanhecer. Quando tornou a olhar para Ralph, seu rosto miúdo estava tomado por algo que poderia ser um pânico cuidadosamente amordaçado. Isto não vai funcionar, Ralph. Agora ouçam os dois, e ouçam com atenção. Seja lá o que façam nas próximas 14 horas, mais ou menos, é preciso que não subestimem o poder das forças que Atropos liberou ao encontrar Ed e cortar o seu cordão vital. Ralph. Por que não vai funcionar? Laquesis, parecendo ao mesmo tempo zangado e assustado.
Não podemos simplesmente continuar a responder suas perguntas indefinidamente, Ralph. De agora em diante, você vai ter que nos dar um voto de confiança. Conhece a velocidade com que o tempo passa neste nível. Se continuarmos aqui em cima por mais tempo, perderá sua chance de impedir o que está para acontecer hoje à noite no centro cívico. Você e Lois precisam descer. Realmente precisam. Cloto estendeu a mão para o colega, então voltou-se para Ralph e Lois. Vou responder esta última pergunta. Embora tenha certeza de que, se pensasse um pouco, você mesmo poderia respondê-la. Já houve 23 ameaças de bomba com relação ao discurso de Susan Day hoje à noite. A polícia tem mantido cães que farejam explosivos no centro cívico. Nas últimas 48 horas, tem radiografado todos os pacotes e entregas que chegaram ao prédio e também tem feito buscas localizadas. A polícia previu as ameaças de bombas e as tem levado a sério. Mas supõe que, no caso, as ameaças estejam partindo de seguidores do Provida que tentam impedir que a senhora Day fale. Lois apaticamente. Ah, meu Deus! Como na história do menino que gritava lobo. Cloto. Certo, Lois. Ralph. Ele escondeu uma bomba? Escondeu, não foi? A claridade inundou o telhado, alongando como um puxa-puxa as sombras dos exaustores em funcionamento. Cloto e Laquesis olharam para as sombras e depois para o leste, onde uma pontinha do sol aparecia no horizonte, com idênticas expressões de desânimo. Laquesis. Não sabemos e não interessa. Você precisa impedir que ela discurse, e só há uma maneira de fazer isso. Você precisa convencer as coordenadoras da visita de Susan Day a cancelarem o evento. Compreendeu? Ela não pode aparecer no centro cívico hoje à noite. Você não pode deter Ed e não pode se atrever a se aproximar de Atropos. Então precisa deter Susan Day. Ralph. Mas não foi a claridade que se expandia que calou sua boca, nem a crescente expressão de mortificação e medo nos rostos dos doutorizinhos carecas. Foi Lois. Ela pôs a mão em seu rosto e lhe deu uma leve, mas decisiva sacudidela na cabeça. Chega. Temos que descer, Ralph. Agora. As perguntas giravam em sua cabeça como mosquitos, mas se Lois dizia que não havia mais tempo, não havia mais tempo. Espiou o sol, viu que já passara inteiramente a linha do horizonte e concordou com a cabeça. Passou o braço pela cintura de Lois. Cloto, ansioso. Não nos deixem na mão, Ralph e Lois. Ralph. Poupe o papo para animar jogador nanico. Isto não é uma partida de futebol. Antes que eles pudessem responder, Ralph fechou os olhos e concentrou-se em voltar ao mundo dos vidas curtas.